De setembro, estamos em uma quarta-feira, 6 de setembro de 2023, e que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim, também na TV Manaim e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos dando início a mais um pré-culto. Pré-culto é onde o pastor, ele que vai dirigir o culto da noite, ele passa aqui nos estúdios da Rádio Manaim. Aqui a gente bate um papo com o nosso querido pastor que já está aqui na bancada. Mas antes, quero perguntar para você se você já se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ainda não? Olha, é simples, é fácil. Você entra na plataforma do YouTube, digita Igreja Cristã Maranata Oficial. Pronto, ali você vai inscrever-se, clica ali, você já vai estar inscrito. E a gente pede também para você ativar o sininho. Tem um sininho ali logo à direita e você clica no sininho, vão aparecer 3 sininhos. Clique no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata e assim desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. São vários conteúdos que a Igreja Cristã Maranata tem disponibilizado todos os dias para os nossos queridos amigos e irmãos. Amém? Vamos então dar início ao nosso pré-culto. Nós queremos cumprimentar nosso querido pastor Edson Ian, que está hoje aqui conosco, aqui no nosso pré-culto, nos ajudando. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor, Elias Faé. A paz do Senhor ao pastor aqui presente, que ministrará o culto daqui a pouco. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Amém. Hoje, quarta-feira, né? Chegamos no meio da semana e quando a gente chega no meio da semana, a gente sabe que é o culto das irmãs, culto das senhoras. Hoje conosco, né? Quem estará na direção do culto desta noite, nosso querido pastor que já está aqui conosco. Nós vamos cumprimentá-lo, pastor Dinice Preste, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Uma alegria estarmos aqui para tratarmos das coisas do reino. Maravilha. E nessa alegria, para tratarmos dos assuntos do reino, nós vamos então conversar com o nosso querido pastor Dinice Preste. Vamos começar, pastor Edson Ian? Amém. Bom, irmãos, eu queria passar uma boa notícia aqui, né? Nós estamos com 712 mil inscritos, acabou de fechar esse número agora há pouco, e interessante que essa semana foi colocado como meta para os pastores, né? A partir de segunda-feira, e eu fiz o print lá para marcar, né, quantos inscritos tinha, e tinha 702 mil. Agora estamos na quarta-feira, já está em 712, ou seja, foram 10 mil em 3 dias, não chegou a fechar 3 dias, segunda, terça e quarta. Então fecharam 10 mil. A meta para os pastores era de 5 mil, então já dobrou a meta. E ainda temos pela frente aí a semana, e o Senhor vai nos dar uma bênção, e nos dá uma bênção muito grande. É muito importante esta questão das inscrições, porque quanto maior o número de inscritos, mais o YouTube impulsiona o nosso canal, dizendo que o nosso canal é algo bom que deve ser enviado para as pessoas. Então todo aquele que se inscreve, ele está participando disso. E como nós somos uma igreja, participa da evangelização, da divulgação dos conteúdos da igreja, que são conteúdos de evangelização, conteúdos espirituais que firmam as pessoas. Bom, estamos aqui com o pastor Dinice Preste Azevedo. Eu já outra vez eu tive essa alegria de entrevistá-lo aqui no pré-culto. Nós conversamos sobre a família, né? Os Ciprestes, os Azevedos. E hoje nós vamos falar de um assunto que também é um tema muito importante para nós, que é os preparativos do Trombeta em Festa desse ano. Hoje teve uma reunião lá no presbitério e deu para ver, sim, que tá tudo muito
bem já, apesar de faltar quase 3 meses ainda, e já está tudo assim bem encaminhado, né? Os preparativos, já vai ser a terceira, né? O terceiro Trombeta em Festa. E eu queria perguntar aqui pro pastor Diniz, que participou das outras 2 aqui de perto, porque nesse período eu estava longe, estava lá em Santa Catarina, participou lá, né? Mas aqui é um envolvimento muito grande, né, Diniz? E eu acho esse trabalho assim, presente que o Senhor nos deu para podermos viver aquilo que a palavra do Senhor nos deu como incumbência de anunciarmos este evangelho a toda criatura, e esse evangelho seria pregado até os confins da terra. E eu era jovem ainda quando participei aqui das primeiras grandes reuniões aqui em Vitória. E nós tivemos 2 grandes reuniões aí com 30 e tantos mil pessoas assistindo, e na época nós ficamos assim maravilhados com o que Deus estava fazendo naquele momento, de tantas pessoas terem oportunidades de ouvir essa proclamação que está diretamente ligada ao nosso nome, aquilo que o Senhor nos deu como incumbência principal: anunciarmos para o mundo que Jesus vai voltar. E proclamamos naquela época e ficamos maravilhados com o alcance. Depois, mais tarde, anos depois, fomos para o Mineirão e colocamos ali uma quantidade muito maior de pessoas e ficamos também maravilhados. E hoje os instrumentos que nós temos, que Deus tem nos dado, tem nos levado até os confins da terra, verdadeiramente. E isso é maravilhoso, que você faz uma proclamação e muitas pessoas de diversas partes do mundo estão podendo ouvir a palavra do Senhor. E você pega um culto nosso, um culto como esses cultos que a gente faz no dia de semana. Nós temos um alcance em cada culto desse, você atinge mais do que o dobro de pessoas que estavam na Desportiva Ferroviária assistindo a nossa chamada grande reunião. Então isso é uma coisa assim maravilhosa. Você pega um Trombetas e Festas e a gente tem notícias, né, e testemunhos de pastores, inclusive irmãos nossos e pessoas que não conhecem o Evangelho, em países islâmicos, onde a palavra não pode ser pregada com liberdade, mas que são alcançados e ouvem a mensagem, a proclamação e conversões. Isso é uma coisa assim maravilhosa. Não, a reunião com 8 pastores do Nepal. Sim. Recentemente, né? Nepal, um país frio, né? Onde o islamismo é a maioria. Frio em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Mas aqueles pastores, meu filho esteve lá e recentemente, e ele conversou ali com a família que é da igreja, e eles são muito fiéis, eles evangelizam, né? E agora a gente viu aí a reunião com 8 pastores, né? Vê que a fé é que está aquecendo lá, né? O Nepal está aquecendo, vai derreter aquele gelo. Mas não só isso, assim, a gente está vivendo um momento muito bom, né, pastor Diniz? Aqui na Rádio e TV Manaína vamos ter algumas mudanças aí que vão ser passadas para os irmãos com mais calma, né? Mas a igreja vai ter um canal de TV e TV aberta, nova TV aberta, e nós vamos estar ali com a nossa programação, isso para breve, muito breve, né? Então, mas vai ser divulgado, nem fique ligando, ansioso, o pessoal já está, mas a coisa já está praticamente pronta e já está assinado e vai sair agora em breve. No Trombetas em Festa nós já vamos estar no ar para fazer aí um dia todo ao vivo, provavelmente no dia do Trombetas e Festas. Então, assim como o pastor Diniz estava falando, né, um culto dobra o tamanho de pessoas que acompanham de um estádio, né? Nós lá no estádio, lá em Santa Catarina, foi em 2000 e pouquinho. Eu era o coordenador lá no estado e eu fui o responsável em convocar, né, numa grande reunião, de arrumar um local. E nós arrumamos lá um ginásio muito grande que havia 5.000 pessoas ali em Florianópolis, né? E aí o senhor deu uma revelação que era para botar mais cadeiras fora,
plásticas, porque ia superlotar. E na época nós tínhamos ali uns 2.000 membros aproximadamente, e encheu o ginásio e encheu as cadeiras fora. Naquele tempo ali houve muitas conversões importantes para a obra lá no estado. Pessoas que estão até hoje, e autoridades, e pessoas que se converteram naquela grande reunião que envolveu nós lá também. Então, quantas bênçãos o Senhor dá nessas grandes reuniões. E o Trombetas em Festas que vai ter agora, né, em novembro, qual é a expectativa, pastor Diniz? Hoje nós temos, o Senhor tem nos enriquecido muito com revelações, um entendimento do momento profético que nós estamos vivendo. E nós temos uma responsabilidade diante do mundo que aí está, de proclamarmos e de anunciarmos, não é o cristianismo, mas anunciarmos o Evangelho. O nome Evangelho fala de uma boa nova. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela não é de todos. A fé não é de todos. E nós não temos essa pretensão de acharmos que o mundo vai se converter, porque a própria Bíblia fala de um mundo indo de mal a pior. Mas nós temos uma responsabilidade. A palavra do Senhor fala do atalaia, e ela diz que o atalaia não pode dar sonido incerto, porque se ele der sonido incerto, o sangue daquele que morrer vai ser requerido da mão do atalaia. Nós, como igreja, nós não podemos pegar nossa candeia e colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama. Nós precisamos de anunciar para o mundo aquilo que Deus tem feito e aquilo que é o momento profético que o mundo vive. Assim, muitos vão ser alcançados, nós cremos nisso. Deus sempre tem um remanescente fiel. O número dos salvos precisa de se completar, mas nós precisamos de anunciar e cumprirmos com aquilo que é a nossa responsabilidade. Os que tiverem de se converter vão se converter, mas a nossa função hoje, nós não podemos nos calar acerca daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos de proclamar para o mundo, e essa é um momento extraordinário que nós vamos ter nessa grande proclamação. A igreja precisa de estar consciente disso. É a responsabilidade de todos nós de abraçarmos esse trabalho e darmos um brado para o mundo inteiro. São centenas de países que serão alcançados por essa mensagem. É uma evangelização mundial. E hoje o Senhor tem nos dado, tanto em termos de doutrina, de conhecimento da palavra, como também de recursos. Nós temos os recursos tecnológicos. Sim. Para que essa mensagem alcance o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. A gente está projetando em uma semana a gente fazer a tradução ali do Trombetas em Festas para muitos idiomas que não são conhecidos, e idiomas que a gente pode dizer assim, idiomas mais exóticos, e a intenção ao vivo fazer para muitos, e em uma semana fazer e divulgar, né, praticamente, não vamos dizer todos, mas uma boa parte aí de idiomas que não conhecem o português, que não é comum o português, mas traduzir para as suas línguas. A questão do atalaia, né, muito bem colocada essa palavra, porque o atalaia, se ele não falasse, o sangue viria sobre ele. Ele falando, ele passa a responsabilidade para quem está ouvindo, né? Ouvinte. Então, o ouvinte, a igreja está fazendo a sua parte, mostrando que o Senhor sempre colocou os atalaias, né? Pessoas que agiram para que a sua palavra fosse divulgada, né? E a igreja tem se colocado como atalaia, glórias ao Senhor, né? E a gente vê, como o pastor Diniz bem falou aqui, né? Tem
a palavra e tem os recursos para essa palavra chegar até o mundo. Era assim no tempo de Paulo, né? A gente vê Paulo chegar em Atenas, por exemplo, e houve uma rejeição da grande maioria, como quase todo lugar que ele chegava, mas você via ali as poucas conversões, mas conversões. É uma Damares que se converte, né? É um dirigente de uma sinagoga que se converte, e a obra fica ali estabelecida, onde Paulo passava, e nós hoje estamos vendo isso, né? Eu esse dia fiquei maravilhado numa reunião aqui no anfiteatro aqui em Vila Velha, Jaburuna? em Jaburuna, nosso Manaim ali, e aqueles pastores do exterior, se eu não me engano era da Rússia, especialmente um que me tocou muito o testemunho dele, e ele disse bem assim: olha, o que eu ouvi aqui nesses dias, poucos dias que ficou conosco aqui, veio fazer um seminário, o que eu ouvi aqui de Cantares de Salomão, e um pastor assim, além de um servo de Deus, de um homem que tem buscado uma experiência, tem tido uma experiência com Deus, um teólogo, né? Um estudioso. E você vê ele dizer o seguinte: olha, o que eu ouvi aqui de Cantares de Salomão, eu vou precisar de 1 ano para digerir o que eu ouvi aqui. E aí eu lembrei de uma passagem bíblica que diz: a alma farta pisa o favo de mel. Porque às vezes nós não temos assim a exata compreensão do que Deus tem nos dado. Porque a riqueza de Cantares de Salomão, isso que as crianças da igreja estão aprendendo, os membros sabem, que estão participando dos estudos, e aí você vê um teólogo, um homem preparado, que já teve contato com diversas denominações, dizer: eu nunca ouvi, eu vou precisar de 1 ano para poder digerir isso daí, porque é muita coisa, é muita informação, e é aquilo que nós temos no dia a dia. O Senhor tem falado, e a gente pega Cantares de Salomão e acha que todo mundo tem isso, e não tem. Mas é aquilo que tem sido falado muito nos Manaíns, né? No tempo profético, né? Isso chegou para nós, né? Tem chegado para a igreja, e agora também tem sido transmitido a todos, para ter essa compreensão, né? Esses pastores que tiveram aqui, a gente acompanhou eles aqui em reunião, realmente eles assim anotavam e saíram maravilhados, como a gente se maravilhou quando tinha os primeiros, ia no Manaim e ouvia falar sobre Cantares, né? Sim. Que chegou para nós. Mas a gente não pode esquecer que são riquezas, né? São preciosidades, são coisas maravilhosas que Deus nos deu, e nós precisamos de valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Não podemos pisar o favo de mel, não. É mel mesmo, e é maravilhoso. E quem ama a palavra, quando tem contato com essa revelação, não tem como não se maravilhar, né? Sim. Não tem como não se maravilhar. Estamos aqui já adiantado no tempo, mas pastor Diniz, qual vai ser o tema da mensagem hoje, que é o culto, chamado culto às senhoras? O que vamos ouvir hoje? A mensagem de hoje está ligada a esse momento que nós estamos vivendo. Como você estava dizendo aí, são milhares de pessoas, 10 mil pessoas que se inscreveram no YouTube em 3 dias. E isso daí, nós precisamos de ter essa noção. Isso faz com que o nosso canal da Igreja Maranata, ele ganhe força para propagar o Evangelho. Sim. Porque à medida que o YouTube vai vendo que tem interesse e que pessoas estão se inscrevendo no canal, o alcance dessa mensagem vai aumentando, porque ele vai propor essa mensagem e oportunizar para que muitas outras pessoas ouçam. Então a mensagem hoje, ela tem um objetivo. Isso tudo que Deus tem nos dado é maravilhoso. As revelações, a parte tecnológica, a Rádio Manaim, o satélite, intérpretes, TV e tanta coisa, tantos recursos que Deus tem nos dado. E eu que participei lá no iniciozinho da igreja, quando a gente, para imprimir o negócio,
era um mimeógrafo. Eu sou do tempo do mimeógrafo, rodando mimeógrafo para poder divulgar a mensagem, né? Escrever, aquele né? mimeógrafo de álcool. Eu sou desse tempo, eu de também. vir ali para divulgar o evangelho, e hoje nós temos tudo, o Senhor nos deu tudo, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: sem oração, sem a ação do Espírito Santo, isso não tem nenhum valor. Isso é muito importante. Sem o envolvimento da igreja. Isso tudo é muito importante. Mas a nossa vitória, a vitória da igreja, ela sempre foi um povo contando com o milagre. Salvação é milagre. O evangelho que nós pregamos, ele não nos envergonha, porque ele é poder de Deus. E o poder de Deus vem quando tem um povo de joelhos, entendendo, clamando, que nós não temos grandes oradores, grandes pregadores, grandes missionários, nós não temos. Mas o que nós queremos é que no abrir da boca daqueles que estão com a responsabilidade de transmitir a palavra, que seja o Espírito Santo falando por eles. Maravilha, né? Só o texto, tem um texto aí de hoje, tá. O texto. Vamos passar ali já vai ser. Os textos Atos dos Apóstolos, falando da igreja de Antioquia, né? Que foi a grande igreja missionária, a primeira, talvez, assim, missionária mesmo, de onde Paulo sai para as viagens missionárias. O tema está aqui: orando por uma grande proclamação. Isso. Tá ali o tema. Amém. Faé. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Edson, a gente agradece a participação do senhor. Pastor também Diniz Cipreste, seu companheiro de pastor ali na igreja de Praia da Costa 4, tá ali, já tá esperando o senhor na porta. Josias Júnior já está esperando. Vem buscar lá. Os irmãos já estão acompanhando aí através da TV. Josias Júnior, quando ele tá lá na igreja, é só ele já até esquece que eu sou pastor lá. Entendeu? Muitas fotografias. Eu fico na sombra, hein? Muita fotografia. Muito querido, né? Todo mundo conhece Josias, todo mundo já ouviu falar de Josias. Aí. Amém. Vem buscá-lo, senhor. Pastor Diniz, a gente agradece a participação do senhor e também pastor Josias Júnior, obrigado por vir receber aqui o pastor e levá-lo até o estúdio 4. Deixa as ovelhas ouvirem sua voz aí, Josias. Ó, aí, ó. Tá me cobrando aqui, ó. Sai daí. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui para Thelma Cioli, desejando a paz do Senhor Jesus em Maragogi, Alagoas. Lari Soares, a paz do Senhor Jesus. A irmã Jerônimo Monteiro. Também a Daiana Santos, assistindo em Madrid, na Espanha, e o Michael Ribeiro, que diz: é muito bom assistirmos também ao programa Anunciando Evangelho Eterno nas sextas-feiras, e um novo programa da Igreja Cristã Maranata que se chama De Pastor para Pastor. Aliás, hoje, 21 horas, horário de Brasília. Nós desejamos a todos, queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus.